Meus amigos, notícia importante, hein? Mudando de assunto. Gustavo Scarpa, ele não é mais jogador do Palmeiras. Está no bid da CBF. O contrato de Gustavo Scarpa com o Palmeiras foi rescindido. Rescisão. Fluminense ontem conseguiu uma liminar que derrubou a liminar anterior, que dava a liberdade do Gustavo Scarpa assinar com outro clube, no caso o Palmeiras. O Fluminense ontem cassou essa liminar. E está no BID, Boletim Interno de Registros Diários da CBF. Nesse momento, Gustavo Scarpa não é mais jogador do Palmeiras. Eu acho uma pena acontecer isso nesse momento. Assim, se todo mundo sabe a posição que eu tinha, que é uma posição crítica em relação ao que aconteceu em janeiro, eu acho que o Scarpa tinha todo o direito de ir para a justiça contra o Fluminense. Eu não gostei dele não ter aparecido e tudo mais. Isso é um ponto. Outro ponto é, ele está trabalhando e começou a jogar, mostrar crescimento. E aí é uma pena você interromper isso dessa maneira agora. Mas o Fluminense tem todo o direito, né? Não, claro, não estou discutindo, eu não estou discutindo direito. A justiça está aí para isso, pelo menos agiu. Eu não discuti o direito. Não, assim, eu interromper, se ele voltar para o Fluminense, ele vai ter que jogar lá, não tem outro jeito. Eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Assim, ou seja, todo mundo sabe minha posição crítica em relação à maneira como aconteceu a saída em janeiro. Não foi correta. Acho que não foi a maneira ideal, pelo menos falar com o Abel, conversar com o Abel, falar com os companheiros dele, por que estava saindo. Ir para a justiça é um direito que ele tinha, que tem. A justiça está dizendo nesse momento que ele tem que voltar para o Fluminense, acho que tem que cumprir. Outro lado é... O Palmeiras vai recorrer disso aí, claro, né? Não sei se o Palmeiras vai recorrer. O Palmeiras não tem o Palmeiras pode tentar fazer um acordo com o Fluminense. Exatamente, recorrer no sentido não pode tentar fazer um acordo com o Fluminense para adiantar a negociação para que ele possa voltar a jogar o mais rapidamente possível. Acho, do ponto de vista esportivo só, e eu não estou discutindo a questão jurídica a justiça define, que ele, no momento que ele está crescendo de produção, jogando bem, que ele vai ter que interromper pelo menos por um final de semana, porque ele não joga no Novo Horizonte. Tem uma informação que o Palmeiras, no acordo que fez com o Scarpa, teria feito aquela questão da multa, né? Muito mais pela parte dos empresários e do Scarpa, né? De que eles arcassem com qualquer possibilidade, do que o Palmeiras, né? E o Palmeiras, se resguardando disso, deposita desde quando o Scarpa acertou com o Palmeiras cerca de R$1 milhão por mês para que, se estourasse alguma bomba parecida, o Scarpa pudesse depositar e a situação for resolvida, né? O que o Scarpa tinha antes do acerto com o Palmeiras eram cerca de 10 meses de atraso de FGTS, com 4 meses de salários em atraso do Fluminense. E apenas uma pequena parcela foi paga, mas depois que o Scarpa entrou na justiça. Por isso que ainda assim, naquela ocasião, o Palmeiras se resguardou e fez o acerto com o jogador. Diferente da situação do Zeca, que o Palmeiras monitorou, que o Flamengo monitorou, que o Girona da Espanha monitorou, que agora o Corinthians saiu da batalha. Isso, o Corinthians hoje confirmou que está fora da negociação. Porque sabe que o caso é mais complicado. O Palmeiras, pela experiência e pela competência até jurídica que tem, que eu acredito nas pessoas que estão lá, não teria feito esse acordo com o Scarpa se não tivesse bases suficientes de que, independentemente do que fosse ocorrer nos próximos meses, até sabendo de uma entrada do Fluminense na justiça para obter uma liminar e ter o jogador de volta, né, o Palmeiras tem bases suficientes para que esse acordo poderia ser feito com garantia de que isso poderia ser quebrado novamente e a situação voltar ao acordo do Palmeiras. Mas o Palmeiras não está sofrendo nenhuma sanção, não tem nada, absolutamente nada contra o Palmeiras. Claro, vai perder um atleta que em potencial para jogar. Eu já passei por essa situação do Scarpa. Já entrei na justiça contra um clube que não depositava o fundo de garantia, e não pagava os salários. E ganhei. Eu não estou entendendo. É claro que são liminares. O Scarpa ganhou uma liminar. Isso. E agora o Fluminense cassou essa liminar. Eu acho que é muito simples e gostaria que a nossa justiça fosse um pouco mais rápida nesse sentido. A lei, Lei Pelé ainda? O Lei Zico virou Pelé? Não, Lei Pelé. Lei Pelé que virou Zico? Lei Pelé. Enfim, mas Lei Pelé. Ela é muito clara, gente. Muito clara.
não foi pago as coisas que foram combinadas, o atleta está livre. É ponto simples. Os clubes têm que ter mais responsabilidade fiscal. Não, mas isso, a justiça cassou a liminar, talvez... Mas eu estou falando pelo que o Facincani disse. Tem mais de 10 meses que não é depositado o FGTS. Então, mas na semana que ele estava O saindo... panorama, quando ele acertou, era esse. 10 em atraso, Quando com ele saiu, 4 de salários. o Fluminense pagou. Aí com ele entrou na justiça e aí o Fluminense... retraiu a foi e dívida. pagou. Aí o Fluminense pagou uma parte, não tudo. Aí vai decidir a justiça. E a justiça brasileira, assim, é Ainda um deve. pecado a justiça brasileira ser lenta como é. Mas ela é lenta em qualquer circunstância. Em qualquer mesmo. Se eu Verdade. comprar a casa do Paulo Lima e não vai pagar o Paulo Lima e vai entrar na demorar. justiça comigo, vai demorar uns 3 anos para julgar. No mínimo. É, É enrolado o negócio. deveria ser muito mais rápido. Que ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. A questão é onde é que tem que trabalhar, como é que tem que trabalhar, o que a justiça vai determinar. Só um rápido acidente. Porque de não trânsito. tem clima, não tem nenhum clima para Nenhum ele. clima, não dá. Para ele voltar pro Fluminense. Você vê como é que é complicado. Como não tem pro Zeca voltar pro Santos. Mas o Zeca é um caso diferente. Porque o Santos não tinha. O Santos, em teoria, que ninguém tá comprando a briga do Zeca como comprou do Scarpa. Sim. Porque a do Zeca, ele saiu por uma suposta falta de segurança no trabalho. Por causa daquela chegada no Por causa da chegada no aeroporto de que foi Congonhas. agredido e tal. E o Santos tem contato com ele até 2019 Então, tudo em dia. e tá em dia. Tudo em dia. E, É diferente. aparentemente tá em dia. Aparentemente. E o Zeca não, o Zeca não joga há 5 o meses. Zeca alega o FGTS, mas o Santos diz que está pagando o FGTS pro Profut. Ou seja, o Santos fala, ó, quem não está repassando então seria a Caixa Federal, seja lá quem for o órgão São casos responsável. diferentes, né? A minha parte eu tô fazendo. Então É, a você não melhor pode dizer que eu não coisa- te pago o FGTS porque eu tô pagando mediante a um problema que o clube tem uma dívida, então o Santos tem que pegar esse valor e depositar em A juízo. melhor coisa é Palmeiras e Fluminense chegarem a um acordo, dinheiro, jogador, alguma situação dessa. Tá aberto o canal, né, João, para que algum dirigente do jurídico do Fluminense ou algum dirigente do Palmeiras possa também tirar um pouco dessas dúvidas que vive na nossa cabeça, na cabeça do torcedor e principalmente na cabeça do Scarpa, né? O Fluminense, a informação do nosso Marcos Vinícius Pinto. Sim. O Fluminense não descarta a hipótese de o Scarpa ter que se reapresentar. Claro que depende da questão judicial. Sim. Mas aí tá. É uma possibilidade. E ele tendo de representar. O Abel quer o Scarpa novamente no time? Eu tenho a impressão de que ele escalaria o Não Scarpa. sei, João, não sei. Não sei o que o Paulo falou, ele foi embora pela porta dos fundos, ele não foi Foi. embora pela porta da frente. O Fluminense, é diferente, o né? Fluminense foi embora pela porta dos fundos da Copa do Brasil ontem. Não, ainda mais isso, né? Já tinha ido embora, pra mim, já tinha ido embora na derrota pro Avaí. Pois é. Mas eu acho que se ele chegar lá, se não tiver outro jeito, vão E conversar, ele vai querer vão se jogar no entender. Fluminense? Olha, se não tiver outro jeito, vai ter que jogar. Vai virar um é uma caso- honra jogar no Fluminense. Não, estou dizendo em termos jurídicos, quero dizer, né? Vai ser um Sim. caso Zeca O novamente. clima é péssimo, Ou o né? caso Leandro Amaral. O Leandro Amaral. Também. Agora, Tem- são dois tem que esperar casos a emblemáticos definição. numa situação, né? Aquela situação do jogador ir para a justiça e a vontade do jogador prevalecer, Exato. nesses dois casos aí, pelo menos até o momento, o do Zeca será julgado em abril e o do Scarpa, nesse momento, tem uma liminar que o impede de jogar no Palmeiras, onde ele vinha jogando. Nesses dois casos, os jogadores Se o não clube têm fizer- a vontade de Se o clube fizer tudo certo, e aí eu não estou dizendo que o Fluminense fez tudo certo, o Fluminense errou. Que o Fluminense errou no ano passado é evidente. Até o Fluminense A sabe disso. pergunta, até o Fluminense sabe disso. Até o Fluminense sabe. A pergunta, e a justiça que tem que responder, é se o Fluminense conseguiu corrigir em tempo quando pagou a questão do fundo de garantia atrasado. E é isso que a justiça vai determinar. Lógico. Ele tinha uma liminar, caiu a liminar. Repito, do ponto de vista esportivo, acho uma pena o Scarpa interromper, pelo menos por um final de semana, a trajetória de crescimento que ele vem tendo. Foi o cara do jogo contra o Ituano, semana Foi. passada. Então era para jogar contra o Novo Horizontino amanhã. É. Bom, isso ponto parágrafo. Não, é uma pena. Se você, vamos considerar a teoria. Mas a bomba, Scarpa tem contrato rescindido. Ele tem contrato rescindido por quem? Assim, o Palmeiras rompeu? É isso que eu não estou entendendo. acho que Não. Por força da liminar, porque ele força da voltou liminar, a ele ter não pode vínculo contrato. com o Fluminense. Por isso ele Sim, não, ele vai sair do bid, Isso, mas o exatamente. contrato com A o Palmeiras justiça, a justiça, ela anula o contrato com o Palmeiras, ela volta para que ele tenha que cumprir o contrato antigo com o Fluminense ainda. O vínculo com o Fluminense então volta a ter validade. ela volta àquele contrato que foi rescindido, avisa a CBF e a CBF despublica. O Palmeiras não recebe isso, essa notificação. A liminar caçada, né, faz com que ele Por volte a ter o exemplo, hoje é vínculo dia 16, né? 16. 16. No final do mês, dia do pagamento, ele recebe por quem?
Pelo Palmeiras ou pelo Fluminense? Pelo Tem que resolver- Palmeiras- Não, pelo Palmeiras ele tem que receber os dias que ele trabalhou no Palmeiras. Sim, exatamente. trabalhou. Recebe até, por exemplo, hoje. É. Até hoje ele O recebe. tempo que- Pelo os dias Fluminense, que ele o falou. salário combinado do contrato. E o Fluminense, a partir de amanhã, é proporcional e aí- no final do mês. E aí? E aí vamos lá, vamos combinar. Que Se o confusão, Palmeiras está solidário com o Scarpa, o Scarpa continua treinando no Palmeiras todos os dias. O Palmeiras quer manter o contrato com ele quando puder, se for uma questão de tempo de voltar a ver o contrato. Vem cá, Edmundo, calma, que eu tô com você. Eu vou pagar teu salário normalmente, como se não tivesse rescindido o contrato. Você não pode jogar agora, mas você tá aqui treinando, Esse seria você o tá caminho, trabalhando, eu vou depositando pra o que você. o Palmeiras fará. É. Vamos aguardar. Outra pergunta. Outra. O Zeca tem recebido do Santos? Uma outra pergunta Eu acho que tem que importante. receber. O Santos não pode parar de pagar. Talvez pague na justiça, Edmundo. Não pague na conta bancária Agora dele, paga entendeu? em Deposite em juízo. Mas tem que pagar, né? Porque tem um pagar. contrato em vigor. Exatamente. Tem Está que depositando em juízo. pagar. É Complicado, hein? É complicado. Mas que zica, hein? Senta lá, Maurício Gagliotti, Pedro Abad, lógico, Abel e o técnico Roger Machado. Qual o jogador, por exemplo, qual o jogador do Palmeiras? 3 jogadores do Palmeiras para ceder ao Fluminense, na sua opinião, Facincani, que ajudariam o time do Fluminense, que necessita de reforços. Johan. O Palmeiras tem o Johan, que já tentou envolver na negociação. Era o Johan, o Fabiano ou o Juninho. Fabiano Fabiano Roger foi pro Guedes. Inter. E o Roger Guedes, que foi para o Atlético Mineiro. Roger Guedes foi pro... Outros jogadores Sobrou que estão o Johan. lá. Sobrou o Johan, né? Porque o Juninho Mas não tem mais escrito ninguém, no além do Campeonato Johan? Paulista. Deve Pode ter. fazer a troca Não, agora nas quartas de final. Jogador é o Palmeiras que quiser. mais o Palmeiras Então, tem. mas Se o tem um Palmeiras monte. quiser, por exemplo, ele tira o Juninho da lista agora, reinscreve o Emerson Santos, né? Pela primeira vez. Ele tá inscreve. inscrito. Ele tá inscrito Tá no Paulista. inscrito agora? Tá. Então. Dá um agora pras jogador quartas de bom final, pro agora Fluminense que não esteja sendo utilizado pelo Roger Machado. Tem o Michel Bastos, né? Que em tese tá machucado, que... Tem que convencer o cara a querer ir também. senão- Não, lógico, mas teoricamente agora os dois que vão brigar pela Luan, zagueiro, que não tá muito bem lá, joga. O Fluminense, Pode ser. de início, na primeira negociação, quis o Luan. O Palmeiras disse não. Não, né? a questão é se o Palmeiras vai querer negociar com o Fluminense. O Abel, eu soube que o Abel gosta muito do futebol do Tietê, mas aí já é mais Não, o Abel complicado, né? pediu, na brincadeira, essa brincadeira, o Abel pediu o Tietchan. Pô, então eles estão querendo levar o Scarpa, me dá o Tietchan. Então, dá o Tietê lá, e fica com o Scarpa, beleza. O Abel, a primeira Por que coisa que o não? Abel queria era Johan, Fabiano e Roger Guedes. Esse negócio com os 3, e não era o Juninho, era o Fabiano, tava fechado, tava sacramentado. O Roger. Hã? Aí o Roger não quis. Não, o Roger não quis não. Foi quando o Scarpa tava na justiça, o Palmeiras acabou não Ah, não, sim, friou. mas na primeira ideia, o Roger Guedes foi quem não quis. O Roger Guedes não quis. Isso, aí exatamente. convenceram o Roger Guedes aí. Ele chegou a topar aí. Chegou a sacramentar o negócio. E depois acabou Ele que foi o- pela garantia do salário. É. Falando, pô, tipo, se o Fluminense não pagar, eu pago. Exatamente. Fica tranquilo. Rapaz, o Michelete deu uma boa ideia aqui, hein? Se bem que o Fluminense contratou muitos goleiros, mas podia mandar o Everton, goleiro, que tá lá como terceiro goleiro. Fala agora, João. O Everton goleiro, o Palmeiras contratou porque acha que tem um risco de lesão dos dois goleiros. do Jailson e que do tem Fernando mais Praz. idade, que tem histórico maior de Mas lesão. ele hoje é o terceiro O goleiro. Daverson, Mas se centroavante. você que veio perder com os peso. dois, o terceiro é o Everton. Daverson. O que o Edmundo falou, o que não falta é jogador no Palmeiras. Não, o Palmeiras tem um leque, Muito gama de jogador opções. bom, hein? João, eu não sei se o número é esse, o PVC. Bom de número aqui, o PVC. Dizem que o Palmeiras ia ter de volta, na apresentação em janeiro, cerca de 88 jogadores. Que isso? Não tenho certeza se é isso. Porque Não é possível no que elenco, cheguei eu três vi lá. Fluminense aí. no elenco hoje tem 33 que estão treinando. O resto, porque em janeiro você tem Sim, aquele mas aí legião que Euro- volta e você vai liberando. se você contar, Roger Guedes, Eric, Fabiano, Arouca. Então, foram saindo. Não, assim, É. fora outros Já que não são quase 40, né, Edmundo? Não, eu vi Alione. esse número. Eu vi esse Alione. número. Pois é, Alione foi pro Bahia. Muitos jogadores, né? Alione foi o Bahia, Roger Guedes foi para o Atlético Mineiro. Eu acho que o caminho é o do em janeiro acordo. era esse cenário, mas aí você vai Não, sim, desarmando. não, mas tinha jogadores que já estavam emprestados em outros times que continuaram, mas Se a gente- se voltassem todos os jogadores inscritos lá. O caminho é o do acordo. Vamos conversar, bater um papo, Melhor porque na caminho. justiça vai caçar uma eliminada aqui, caça dali, volta a eliminar, vem eliminar, caça eliminar, aparece no bid, tira do bid. Conversando, dá um jogador aqui, pega outro ali, fica com Scarpa, dá para conversar e chegar ao entendimento. Vai ser bom para todo mundo e nós estamos de olho no caso Gustavo Scarpa, que neste momento não é mais jogador do Palmeiras. Rapaziada, rápido intervalo na volta.